Olá pessoal, para a gente conseguir deixar a coisa um pouquinho mais prática, o que eu fiz? Eu acessei aqui o MySQL, criei uma tabela, ok? Uma tabela de artigos com título e conteúdo, ok? E adicionei dois artigos aqui, ok? Artigo 1 e o artigo 2. Para verificar se tudo está funcionando realmente antes da gente prosseguir com as coisas, ok? Então vamos lá. Dentro de artigos, agora aqui, né, onde a gente tem essa view aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, vamos lá, nossa view, index, eu vou chamar isso aqui de artigos, ok? Artigos, artigo, e aqui eu vou colocar o artigo com o título do artigo. Vamos ver se isso aqui vai rolar. Beleza. Então perceba aqui que ele já está trazendo o artigo 1 e o artigo 2 direto do meu banco de dados, bonitinho para mim. Ok? Perceba, a gente não errou em nada. Funcionou de primeira, graças a Deus. Ok? Tranquilo, né? Tudo maravilha, funcionando. Ou seja, perceba aqui, esse getClass ele está realmente recuperando a instância do nosso model artigo. E esse nosso model artigo, na realidade, depende, ok, de uma conexão com o banco de dados. E isso aí o nosso container está injetando automaticamente para a gente, que é o nosso getDB, ok? Bom, pessoal, seguinte. Agora que isso aqui está funcionando, vamos dar uma melhorada nessa história aqui do artigo, né? Porque se toda vez que a gente criar uma classe a gente tiver que reescrever tudo isso, não vai ficar muito legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um diretório chamado db. E eu vou criar aqui uma classe chamada table. Certo? Essa classe chamada table, ela vai ser o seguinte, eu vou copiar toda a classe do artigo aqui dentro. Mas aqui a única diferença é que o nome dela. Então eu vou colocar aqui, ó, som/db, e o nome da classe é table. O que eu vou fazer? Eu vou colocar um nome aqui também, protected, protected table, o nome da nossa tabela. Ok? Por quê? Porque vai funcionar da seguinte forma. Quando eu der um select asterisco from artigos, eu vou fazer na realidade ao contrário. Eu vou colocar select asterisco from this table. Ok? E ele vai buscar para mim o nome dessa tabela. Ok? E eu vou deixar essa classe aqui como abstract também. Porque, olha só que interessante, quando eu chegar agora em artigo, eu não vou precisar mais disso aqui, nem disso aqui. Eu simplesmente vou dar um use som/db/table e vou dar um extends table aqui para mim. A única coisa que eu vou precisar é colocar assim, ó, protected table é igual ao nome da minha tabela, que é artigos. Vamos lá. Prontinho. Somente isso. Dessa forma, se uma hora eu precisar de uma classe chamada usuários, o que eu vou fazer simplesmente? Eu crio o arquivo com a classe usuário, extends table e o nome da tabela usuários. E eu sei que eu já vou ter diversos métodos que vão resolver alguns problemas para mim. Vamos rodar para ver se está tudo funcionando. Perfeito, está rodando aqui tudo bonitinho. Então agora a coisa vai ficando mais simples. Ok? Por quê? Porque se eu chegar agora aqui nessa classe table, aqui ó, tem o fetch, certo? Que ele vai listar todos. Ok? Agora imagina se, por exemplo, eu quero pegar apenas um registro. Ok? Apenas um registro. Eu posso criar um outro método chamado public function find, ok? Onde eu passo o id e eu faço o seguinte, olha só que interessante.
select asterisco from tabela, where id é igual a 2 pontos id. E daí eu crio statement, né, porque eu estou utilizando o PDO, é igual a this db prepare, e aqui eu coloco que 2 pontos id é igual ao meu id, e eu falo que res é igual a não, quer dizer, opa, perdão pessoal, stmt prepare é aqui, e o perdões e aqui é o bind para. Tem que fechar aqui. Opa, eu tenho o stmt. Agora aqui eu coloco bind param. Daí eu coloco o parâmetro realmente, que é o id, com o valor que ele precisava. Depois eu falo que res é igual a stmt. Execute aqui pra gente. Res é igual a stmt fetch, onde ele vai trazer apenas um result aqui pra gente. E aqui eu dou um return res. Agora sim. Pô, tomando uma surra do PDO, que vergonha. Então, pessoal, dessa forma aqui a gente consegue pegar e trazer apenas um resultado. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui. Então vamos dizer que eu estou aqui, eu não quero pegar todos. Então aqui eu dou um artigo, dou find 1. Então ele tem que trazer apenas o artigo número 1 para mim. Ok? Com certeza ele não vai listar todos agora, ele vai dar algum erro aqui da listagem, porque ele não achou o offset e coisas desse tipo. Mas você vai perceber que se eu chegar agora aqui e colocar php printr desview artigos, vamos lá, ele trouxe os dados do meu artigo 1 aqui, ó. Olha só, id 0, artigo 1 e o conteúdo do artigo aqui para mim, tudo bonitinho. Ou seja, pessoal, tá rolando esse meu método find. Obviamente que eu não vou deixar dessa forma aqui, ok? O importante, galera, é que vocês consigam entender que agora eu consigo ter acesso à minha camada de modelos de model, ao mesmo tempo consigo passar os dados para a minha view e a minha view fica totalmente pronta para eu trabalhar com código HTML e não ficar me preocupando com SQL, com nada disso, porque tudo isso vai ser resolvido dessa forma aqui para mim, ok? E depois, dentro desse table, se eu quiser, eu posso implementar outros métodos, por exemplo, como o save, para ele inserir ou alterar, ou um delete, para ele remover um registro no banco de dados, ok? Eu posso chegar aqui e falar assim, ó, find, vamos rodar para ele apagar um registro no banco, ok? Então eu coloco aqui delete, prepare delete, delete from o nome da tabela, where id igual a id, execute, e ele já remove a gente pra gente. Aqui, return execute aqui para ele. Então está aqui implementado, ok? E perceba que eu só tenho isso no meu arquivo. Se eu precisar criar um outro módulo, eu só duplico esse arquivo e trabalho dessa forma. Ok? Um grande abraço e é isso aí.